O que eu tô querendo dizer com isso tudo, tá? Eu tô vendo até um comentário aqui do André Luiz. Cairo, você mesmo falou que a Aline ia se perder no jogo por causa do Diogo. Mas volta a fotinho da Aline, porque eu quero concluir o meu raciocínio do seguinte. Prestem atenção na Aline. 80% do enredo do Big Brother envolve a Aline. Desde o começo do programa foi a Aline ficava ou não ficava com o Diogo indo, sendo ou não um intimidador com a Aline na piscina, aí depois a Graciane e o Vinícius e todo mundo da casa querendo que a Aline se afastasse do Diogo, aí a Graciane vai pro quarto secreto, bota toda a culpa no Diogo pela forma como ele tratou a Aline. Depois, o Diogo salvou ou não a Aline no confessionário, o Diogo indicou a Aline junto com a dona Vilma. Aí você corta pra a Aline sendo cobrada pela Graciane, pela galera da casa, pra se afastar do Diogo. A Aline mantendo o posicionamento dela de tipo, posso me lascar, mas eu estou apaixonada e vou ficar com o Diogo sim. Vou viver isso. Vou viver essa paixão. Então ela bancou, foi corajosa. Sincerão passado, a Aline sendo um fiasco, apontando o Diogo no Sincerão e nesse Sincerão a Aline craque do jogo apontando a Graciane. Se você parar pra perceber, Mônica e meus amigos e amigas, o que tudo isso tem em comum? A Aline. A única história nesse programa que não envolve a Aline é a treta da Vitória com a Camila e com a Tamires. Porque o Diego Hipólito, que estava vindo bem como Félix na primeira semana, sumiu do programa depois que se aproximou da Graciane. Apesar de que o Diego está acordando, e o Diego estava falando agora há pouco no quarto com o Guilherme que o quarto Nordeste queria a saída dele e ele quase acreditou nisso. Então o Diego está acordando aos poucos, mas o Diego ele faz parte ali de 10% do enredo do programa. Os outros 10% é Vitória com aquela briga com a Camila e com a Tamires, que a Camila e a Tamires são duas arregonas e a Vitória também jogou fora a oportunidade de crescer, não apontando nem a Camila nem a Tamires no Sincerão de ontem. Então assim, se o restante dos participantes e o próprio Diogo, que foi perseguido pela casa, agora tá muito sumido, porque o Diogo ontem podia ter aparecido defendendo a Aline. E aí não é uma questão se você acha que ele deveria defender ou não, porque a torcida do Diogo tá com aquele pano gigantesco para passar para ele. A torcida do Diogo tá brigando com todos que acham que o Diogo deveria ter defendido a Aline, porque eles falam, não, Cairo, mas o Diogo não tem obrigação, o Diogo, a Aline nunca defendeu ele, o Diogo é maravilhoso. Isso é opinião de torcedor e eu super respeito. Só que prestem atenção no que eu quero falar, Mônica. Se 80% do enredo da casa tá com a Aline, se a Aline ontem sofre uma injustiça, e aí pode voltar a fotinho só dela, se a Aline ontem sofre uma injustiça na visão do público porque o júri foi injusto com ela desmascarou a Graciane, se o assunto da madrugada inteira, como a gente vai mostrar aqui, todo gira em torno da Aline, Graciane indo contar pra dona Vilma que a Aline falava mal do Diogo, o Diogo deveria ou não ter defendido a Aline, o Vinícius falando da Aline lá pros meninos, os gêmeos falando, o João Gabriel, eu odeio essa mulher. Cara, quem assistiu a madrugada ontem só dava a Aline. Adivinha se a Aline vai crescer aqui fora ou não. E aí, eu mando uma pergunta pra você no chat nesse momento. Pra quem vai sua torcida hoje, 18 de fevereiro? Pra quem vai sua torcida hoje? Bota um nome pra mim aqui no chat que eu quero saber a sua torcida. Você tá torcendo pro Diogo, pro Diego, pra Aline ou pra outros? Ou pra Tamires e Camila. Tamires, Camila, Graciane. Bota o nome aí que eu vou ficar de olho no chat, porque a gente vai mudar a nossa enquete que eu tô achando que a Aline tá crescendo. E a passividade do Diogo de não ter defendido ela só vai agradar a torcida do Diogo. Mas como nesse programa, Mônica, eu já percebi que a galera do sofá tá tipo assim, eu tô indo no enredo que mais me agrada. Uma hora eu acho que o Diogo tá sendo perseguido, outra hora, mas pô, o Diogo devia ter defendido ela. Tô achando que a Aline é que é a grandona desse programa. Então começou a migrar pra Aline, ou daqui a pouco pode ser as bailarinas, só que as bailarinas perderam uma oportunidade na votação, não tiveram coragem de botar a Camila, de imunizar a Aline, ainda jogaram o voto fora. Então, olha só o nosso chat, muita gente falando que tá torcendo agora pra Aline, outros ainda continuam no Diogo, alguns falando aqui da Eva e alguns Diego. Bota aí pra mim a enquete, Gabizinha, pode encerrar essa e coloca. Pra quem vai sua torcida nesse momento? A Aline
Diogo, bailarinas ou Diego, tá? Que eu acho que são as 4 maiores forças do sofá, talvez. Se eu estiver esquecendo de alguém, a galera pode até me lembrar, mas Aline, Diogo, né? Diogo aí você pode considerar a Dona Vilma também, quem torce pra Dona Vilma. Aline, Diogo, Diego ou bailarinas? Pra quem vai sua torcida neste momento do programa? Essa questão do Diogo ter defendido ou não a Aline, eu acho que é algo muito polêmico. A gente poderia Muito. falar sobre isso um pouquinho mais. Vamos, claro. Porque assim, eu sei que tem muita gente que diz assim, mas a Aline nunca defendeu o Diogo. Parte da briga do Diogo dentro da casa foi por causa da Aline. E ela pode não ter defendido ele na discussão, por exemplo, com a Graciane. Mas ela bancou a decisão dela. Mesmo o melhor amigo dizendo pra ela que ela não deveria ficar com ele, que era pra ela viver aqui fora. Mesmo a Graciane fazendo aquela pressão absurda nela e na casa inteira, dizendo que o Diogo era um cara tóxico. Não vamos esquecer disso, tá, gente? Que agora eu sei que tem gente aí que tá adorando que a Graciane tá falando mal da Aline pra ver o Moca. Verdade. Só que não vamos esquecer de como que a Graciane voltou do quarto secreto, querendo queimar o Diogo para toda a casa, fazendo quase que uma lavagem cerebral na Aline, querendo que a Aline se afastasse do Diogo, disse que ela viu todas as conversas, que não era daquela forma com que ele estava contando para ela, contou a versão dela do confessionário, voltou batendo em cima disso, a casa inteira achando que a Graciane estava certa e estava grande, porque isso que ela ganhou foi um super benefício de ter ficado aqueles 2 dias no quarto secreto com direito a câmeras, a Play, ao Globoplay, ao pay-per-view, né, com todas as câmeras ali à disposição dela, voltando, inclusive em enredos, para rever as imagens. Gente, isso é ouro. O Rodrigo Dourado, ele entregou assim, ó, o bilhete dourado nas mãos da Graciane Barbosa naquele momento. Foi. Porque ela teve uma rejeição absurda, ela e a irmã, somando a votação das duas, tiveram 75% de rejeição daquele público que votou, e isso a gente tem que contar 15 milhões de votos, não é pouco, tá? São muitos votos. E mesmo assim ela ganha, né, um bilhete dourado, né? Ela vai para a fantástica fábrica de chocolate e volta contando altas histórias. E todo mundo baixa a cabeça e sim, mãe Gra, o que a Aline faz? A Aline fica com o Diogo. Apesar de todos os pesares, ela fala, não, eu vou bancar minha decisão. Dentro da piscina, e ontem o Vinícius contou para os meninos sobre essa fala, ele disse, cara, vocês não sabem a conversa que eu tive com a Aline na piscina. Foi aqui, eu falei para ela, você não veio para ficar correndo atrás, né, de ninguém. Eu não vim para cá para arranjar namorada, né? Isso para mim vale muito. Eu esperei por isso a minha vida inteira. Eu tô cansado de ver o meu pai trabalhando que nem um condenado. Eu quero mudar a vida da minha família. Aí o Vinícius, ele fez, né, todo um ensejo, assim, dando peso ao jogo, falando pra Aline. E eles tiveram, de fato, essa conversa. E a Aline fala pra ele o seguinte, Vini, tem pessoas que ganham um prêmio e não são bem-sucedidas e nem felizes. Tem pessoas que não ganham um prêmio e conseguem ser muito felizes, construir família, filhos, e fazem até mais do que o prêmio depois fora, tem muito sucesso. Eu quero viver isso aqui, e ela quis viver isso com o Diogo, tá? Então, assim, eu acho que seria muito mais cômodo para a Aline se ela não ficasse com o Diogo. Seria muito mais cômodo para ela se ela tivesse dito assim, realmente, gente, vocês têm razão, vou fazer aqui a linha coitada, estou sendo oprimida, estou sendo perseguida pelo Diogo dentro da casa e tudo mais, seria até mais cômodo. E ela não fez isso. Ela podia ter se juntado à manada pra bater no Diogo. Seria mais fácil pra ela. Sim. Muito mais fácil. Foi corajosa. Eu acho que ela foi muito corajosa. E Por uma coisa. amor. E ela tem. Cairo, a Aline Coragem tem por algo ela. que poucas pessoas têm ali dentro: personalidade. Sim. Se ela acha que pau é pedra, pau é pedra. E ela só estava esperando para ver se pau era pedra em relação a Graciane. Por Foi. isso que ela não se indispôs com a Graci antes. E eu achei inteligentíssimo da parte dela deixar para falar sobre essa questão do Diego Hipólito no Sincerão. Não num quartinho fechado junto com o Diego. Porque no Sincerão é a certeza que ela tem de que o Brasil inteiro está ouvindo ela. Naquele quartinho, se ela conversar no quartinho, na varanda, na cozinha, talvez esteja acontecendo outra coisa muito interessante em outro ponto da casa e a conversa passe despercebida. Então, no Sincerão é a oportunidade que ela teve de explanar. E quando ela explana, o júri
que, me desculpa, Arthur Aguiar, eu vi que você postou hoje dizendo, nossa, da onde vocês tiraram que nós arregamos para a Graciane? Vocês arregaram sim. Porque vocês pensaram assim, olha, quem será que deve estar falando a verdade? Não, a Grace? Não, acho que não, porque eu conheço a Grace, pelo menos de vista vocês devem conhecer, né? Julgaram a Aline sem saber do jogo dela, sem saber do que de fato estava acontecendo. Então, não fez sentido nenhum essa dinâmica. Acho que para a Aline isso prejudica ela mais ainda no jogo. Lá dentro da casa. Dentro da casa. Fora a gente sabe da verdade. Mas dentro da casa, nas alianças, inclusive agora para a dona Vilma. A dona Vilma já não gosta da Aline. Sim. E eu acredito que o Diogo não ter defendido a Aline, o Diogo não ter tomado partido, tem muito a ver com os conselhos que a dona Vilma tem dado para ele. Pode ter sido. Porque o Diogo é um bom filho, Cairo. O Diogo é o cara que ouve a mãe. Ele não vai contra a mãe por uma pessoa que ele conheceu há um mês. Ele pondera muito os conselhos da Vilmoca. Ele pode até não concordar na hora com ela, mas ele não vai contra, sabe? Ele pondera. Ele não entra aqui e sai aqui. Com certeza ele foi um filho muito obediente aí, porque ele escuta demais a Vilma. E a Vilma já tem falado pro Diogo para ele tomar cuidado em relação à Aline. Calma, Diogo, Diogo. Não, porque se você tira do dela, pode cair sobre mim, o alvo. Então pensa bem no que você vai fazer. E ela tá errada? Não tá errada. De total errada não tá. Mas eu falei aqui ontem, eu acho, e repito, o Diogo, ele não tem um relacionamento com a Aline. É o Diogo, a Aline e o Brasil. Sim. Então a mulher que assiste, que gosta do Diogo, que acha ele um cara interessante, que acha ele um homão, que acha ele um cara cavalheiro, talvez estivesse esperando a defesa dele pra Aline. Poxa, ele não protegeu ela? Não, mas só um pouquinho, estão gritando com ela. Ele não vai proteger ela? Aí entra o Vinícius como salvador, sabe? Cair esses louros sobre o Vinícius, mas eu nem tava torcendo para que esses louros caíssem no Vinícius. Eu nem gosto do Vinícius, mas agora eu preciso dar um mérito para ele, porque na hora do vamos ver, na hora que apertou, dane-se que eu tô brava com a Aline. Você não vai gritar com a Aline. Ô, baixa a tua bola aí, João. Baixa a tua bola porque ela tem razão sim. Adorei, adorei. Adoraria, e eu acho que o Diogo cresceria, inclusive, bastante tendo essa atitude de macho. Eu acho que o Diogo perdeu ali, assim, as Dioguetes, nossas amigas torcedoras do Diogo, já, obviamente, arrumaram uma narrativa pra defender o Diogo nessa situação. Porque o Diogo ontem, eu vou usar o português mais claro, o Diogo foi um banana. Tá? Na visão de muita gente. Porque 99,99999% das mulheres gostariam de um homem, mesmo ela não precisando da defesa dele, porque ali não precisa da defesa de ninguém, mas gostariam de um homem que chegasse junto com ela e falasse: eu posso falar por pera aí rapidinho, João. Pera aí, meu irmão. Ô, Diogo, calma aí que eu sei me defender. Nem que a Aline falasse isso. Mas eu também entendo que a torcida do Diogo, óbvio, que já arrumou uma narrativa para defendê-lo. Cairo, mas o Diogo não é um banana. O Diogo, ele não deve satisfações pra Aline, porque a Aline nunca defende o pobre do Diogo. O Diogo é só um menino indefeso, que ele respeita a mãe. Ótimo, eu sei, essa parte é do torcedor. Só que assim, esquece torcida e cabresto nesse momento. Se o Diogo tivesse defendido a Aline ontem, ele teria crescido tanto nas enquetes. Ele já tem um público forte, que tá defendendo ele, que tá brigando com todo mundo nas redes sociais hoje. Hoje os torcedores do Diogo estão passando um dia ruim. Porque estão tendo que ver todos os canais, todas as páginas falarem o Diogo deveria ou não ter defendido a Aline. Aí o povo tá brigando, aí tá xingando comentarista, aí já deve estar me xingando também. Mas faz parte do jogo. E essa oportunidade que o Diogo às vezes deixa passar, que ele vê os gêmeos falarem mal da Aline várias vezes, é que faz ele virar um banana para muita gente aqui fora, gostem ou não. Não quer dizer que o Diogo não vai ser campeão, que o Diogo não é um homem maravilhoso, que ele não é um homem educado, que ele é um cara respeitador, que ele não tem obrigação nenhuma de defender a Aline. Não é questão de obrigação. Eu entendo isso tudo. Mas assim, ó, toda mulher quer ser defendida pelo cara que tá... Menos todas, né? Porque muita mulher aqui tá falando que não, jamais, o Diogo não tem obrigação. Mulherada, ó, amiga, você sabe do que eu tô falando. Você vai bater boca com a vizinha, o bofe não faz nada, o vizinho vai lá no portão da tua casa, te chama de cadela, chinelona, isso e aquilo, mentirosa, ladrona, te esculhamba, porque eu tô falando assim, isso assim, briga de vila, né? Agora pensa numa briga pro Brasil inteiro.
Você não ia querer que o cara saísse e dissesse Mais assim, ou ô meu menos. irmão, abaixa tua bola aí, senão eu vou pegar um pedaço de pau lá no fundo, tu vai ver o que é bom pra tosse. Mais ou A menos. gente quer um cara que defenda a gente. Mais ou menos. Porque Mais ou menos. eu consigo ser a mulher e o cara, inclusive, porque eu sou barraqueira, Você é nível Aline. hard. Você é Aline. Eu sou a Aline. Não que eu precise. Eu não preciso de homem nenhum. Pra nada. Mas Vamos se supor. tiver alguém defendendo, Mas é óbvio que eu quero ser cuidada também. Mas aí entra um ponto que no reality esquece tudo isso que você falou, que é a torcida. Quando você gosta de alguém, você vai dar um jeitinho de encaixar uma narrativa que deixa o seu fave sempre certo. Mesmo que no fundo, a torcida dele saiba que ele foi um banana, sabe? Que ele está sendo um banana. Que toda vez que os gêmeos falam mal da mulher na frente dele, ele não fala nada. E aí entra a minha questão. Eu não acho que seja só pela Dona Vilma. Eu acho que o Diogo também tem medo de perder a aliança com os gêmeos. O Diogo precisa acordar para ontem com os gêmeos. E aí vem um recado meu para a torcida do Diogo. Torcida do Diogo, eu sei que muitos estão tristes hoje. Mas prestem atenção no que eu vou falar agora. Tirem os gêmeos urgente. Porque senão eles vão cagar o jogo do Diogo. Porque o Diogo ele tem uma super proteção com esses gêmeos, que os gêmeos podem cagar na frente dele, falar mal da Aline, falar mal de quem for, que o Diogo não faz nada. Porque talvez o Diogo, como jogador, pense que os gêmeos são fortes aqui fora. Porque lá dentro eles têm a falsa ideia de que os gêmeos, por serem engraçadinhos, legalzinhos, piadistas e tal, humildes, por que o povo passa pano pros gêmeos dentro daquela casa? Só a Aline fala. O povo passa muito pano para esses gêmeos. Por quê? Porque eles acham lá dentro que os gêmeos são fortes. E eu não entendo como que o Diogo, um cara inteligente desse, ainda tá achando que os gêmeos são aliados dele. Os gêmeos já deram prova atrás de prova de que estão cagando pro Diogo no programa. Mas eu repito, torcida do Diogo, hoje não tá sendo um dia muito fácil, porque tem muita gente falando que o Diogo deveria ou não ter defendido a Aline. Concordo com a opinião de todos os lados, que o Diogo não tem necessidade nenhuma de defender, ou do outro lado que acha que o Diogo é um banana. Isso é a opinião de cada um, tá? E cada um vai defender quem você gosta mais, porque é assim que funciona a torcida de reality. Mas, para o jogo do Diogo, essa passividade pode colocar a Aline como uma grande favorita e ele comece a cair na cotação do público, exceto da torcida dele, que nunca vai soltar a mão dele. Vamos ver as enquetes nesse momento? O Diogo, eu nem sei como é que estão as enquetes, deve estar até... Olha só! A Aline passou o Diogo! Pra você ver. É isso que eu tô falando. Mas eu acho, ô Cairo, eu falei assim que nós mulheres, a gente quer ser defendida e tudo mais, não que a gente precise. E eu acho que muitas pessoas ali, inclusive, como é que eu posso? Se identificaram com a Aline. Pô, você brigar, você discutir, você ir pra cima, sabe? Você acreditar na sua verdade, defender a sua verdade. E eu achei ridículo aquela cena ontem. Do João Gabriel discutindo com a Aline, falando, ai, eu sou do Goiás. E quem me conhece sabe, o homem de coração puro. Pura sem vergonhice nesse coração, né? Posso jogar esse tema pra você, então? Com certeza. Então eu já quero que você rasgue o verbo agora, bota a fotinho dos gêmeos na tela, e aí deixando um pouquinho Diogo e Aline de lado, tá? Mas eu quero muito a sua opinião, Mônica, sobre os gêmeos. O que é esse João Gabriel? A gente agora vai falar de gêmeos e de Graciane daqui a pouco, tá? Porque eu quero muito a opinião da Mônica. Já vai preparando a fotinho dos gêmeos aí, que a Gabi já tá preparando. Enquanto isso, eu só peço pra galera subir o like. Eu vou deixar a Mônica falar, tá? Não interrompi ela. Era só pra dar tempo da Gabi pegar a foto, que eu tô enrolando aqui. Boa, Gabizinha! E já sobe o like, tem mais de 3.200 pessoas ao vivo conosco. Torcida do Diogo, me escuta, não fica brava. Tirem esses gêmeos urgente.